Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Eu quero aproveitar esse vídeo e mandar um beijo bem grande pro pessoal que me assiste de Roraima e também do Alagoas. Eu sei que vocês estão sempre aqui embaixo comentando, então um beijo grande para todos vocês. Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje é cercado de muito mistério, teorias da conspiração e, como sempre, todas as vezes que um caso se torna midiático, a criatividade popular é capaz de criar inúmeras teorias mirabolantes e explicações absolutamente controversas para acontecimentos misteriosos, como o estranho caso da família McStay, por exemplo, que é o que eu vou contar para vocês hoje. Bom, para entendermos esse caso, nós vamos nos transportar lá para o ano de 2009. Era dezembro de 2009, quando o casal Joseph McStay, um homem de 40 anos de idade, e a sua querida esposa chamada Summer McStay, de 43 anos, se mudaram definitivamente para Fallbrook, um pequeno vilarejo que pertence ao condado de San Diego, no estado norte-americano da Califórnia. O casal tinha 2 filhos. Um deles se chamava Joseph Jr., que nessa altura estava com 3 anos de idade, e o outro se chamava Gianni, que era 1 ano mais velho, então já tinha completado 4 anos de idade. A Summer era uma mulher muito comunicativa, extrovertida e bastante popular por onde quer que passasse. Essas características eram muito importantes para ela, principalmente por conta da sua área de atuação. Ela trabalhava como corretora imobiliária, e em pouco tempo ficou muito conhecida na região. Já o Joseph, por outro lado, era um pouco mais reservado, embora fosse um homem fácil de lidar, muito educado e bastante companheiro. Além do mais, ele era um grande empreendedor, ele desenvolveu e se tornou dono da sua própria empresa de fontes de água, sabe aquelas fontes que ficam em jardins e até mesmo em partes internas, em projetos arquitetônicos personalizados, aquelas fontes mesmo, sabe? Ai, como que eu explico para vocês? Fonte de água, pessoal, eu já tive uma e tinha uns peixinhos embaixo, era super legal. Bom, ele trabalhava com essas fontes de água e a sua empresa era focada em projetos exclusivos e de alto padrão. Por isso ele tinha contato direto com engenheiros e arquitetos renomados. De acordo com relatos de familiares, vizinhos e amigos, o Joseph e a Summer formavam um casal realmente feliz. Eles eram perdidamente apaixonados um pelo outro, tinham uma família feliz e queriam se estabelecer na nova vizinhança e construir a sua tão esperada casa dos sonhos. O casal ficou vários meses analisando as possíveis cidades onde todos esses sonhos se tornariam realidade e, obviamente, a cidade de Fallbrook parecia ser o lugar perfeito para eles. Aquela vizinhança era popularmente conhecida como a Vila Amigável e parecia ser o lugar ideal para uma família com 2 crianças se estabelecer. No final das contas, a família McStay era simplesmente uma família perfeita aos olhos de todos que os conheceram. E então, cerca de 2 meses depois, algo inexplicável aconteceu. Aquela família aparentemente perfeita e feliz misteriosamente desapareceu do mapa. Eles simplesmente não estavam em lugar nenhum. E o mais estranho disso tudo é que demorou praticamente 11 dias para que a família inteira fosse considerada desaparecida. E se assim como eu você está morrendo de curiosidade de entender como exatamente tudo isso aconteceu, fica aqui comigo porque nós vamos mergulhar nessa história incrível e cheia de segredos. Para começar, nós vamos seguir um pouco em frente no calendário. Nós vamos agora para fevereiro do ano de 2010. O dia 4 de fevereiro de 2010 começou como qualquer outro dia normal para a família McStay. Neste dia,
a Summer estava em casa cuidando das crianças e supervisionando algumas reformas que estavam acontecendo no telhado da casa da família. O Joseph tinha saído para uma reunião de negócios com um cliente potencial, dono de uma rede de varejo da região. O Joseph estava acompanhado do seu sócio, um homem chamado Charles Merritt, e a tal reunião aconteceu em um dos escritórios do cliente, localizado na região sul da Califórnia. A reunião foi um sucesso absoluto, o cliente ficou muito satisfeito com as soluções apresentadas e havia um grande sinal verde para a assinatura do contrato. Eles almoçaram em uma loja de rede de fast food chamada Chick-fil-A e então voltaram para a casa. Durante o dia, o Joseph trocou algumas mensagens e telefonemas com o seu sócio Charles para acertar ali alguns detalhes de contratos com fornecedores e todas essas coisas. Mas então eram exatamente 8h40 da noite quando o Joseph tentou ligar para o Charles, mas ele estava ocupado e não atendeu. E essa ligação perdida foi o último contato que qualquer membro da família McStay fez nos próximos 5 dias. Como já é de se imaginar, os amigos e familiares tentaram entrar em contato com a família, mas ninguém conseguiu falar com eles. O pai do Joseph, um senhor chamado Patrick, que morava em outro estado, tentou entrar em contato com o filho por diversas vezes durante os próximos 5 dias, porque eles tinham o hábito de se falar por telefone todos os dias. Então o Patrick ficou insistindo em ligar para o celular do seu filho, mas estranhamente o Joseph não retornou a nenhuma chamada e nem mesmo respondeu mensagens, e esse silêncio absoluto foi deixando o Patrick cada vez mais preocupado. E então, depois desses 5 dias, no dia 9 de fevereiro de 2010, o sócio de negócios do Joseph, o Charles, conseguiu o contato do irmão mais velho do sócio, um homem chamado Michael. Ele ligou ali para o Michael e explicou que a última vez que teve qualquer contato com a família McStay tinha acontecido no dia 4 de fevereiro e que de lá para cá nenhum membro da família estava atendendo ao telefone fixo e muito menos o celular. O Charles pediu ajuda e disse que estava muito preocupado porque os dois tinham contratos com prazos chegando ao fim e aquele silêncio todo era muito esquisito. Ele defendeu o sócio dizendo que o Joseph sempre foi responsável, leal e muito profissional e que não estava entendendo direito o que é que tinha acontecido. E foi bem nesse momento em que o Michael, que morava em outra cidade, ligou para o seu pai Patrick. Ele sabia que seu irmão e seu pai estavam sempre em contato e ele ficou alarmado ao saber que seu pai e seu irmão não estavam se falando já fazia quase uma semana. Apesar da preocupação geral dos familiares, a verdade é que inicialmente ninguém de fato notificou o desaparecimento da família McStay. Isso porque todos estavam tentando se manter otimistas e evitar o desespero. Eles acreditavam que talvez o Joseph e a Summer tivessem saído para uma pequena viagem em família e simplesmente esquecido de avisar as pessoas. Era possível que eles estivessem com o celular sem sinal por conta da localização difícil e todos queriam acreditar que eles estavam apenas se divertindo e tirando ali uma mini férias. Bom, o Patrick até justificou a demora em procurar ajuda porque seu filho e sua nora costumavam fazer essas aventuras de vez em quando. Eles colocavam as barracas na caminhonete e pegavam a estrada rumo a aventuras exploratórias e muito divertidas. Por isso, eles ficaram todos apenas aguardando o momento em que o Joseph ligasse e desse notícias, pedindo desculpas por ter passado um tempinho longe de casa e se desconectado de todo o mundo. Mas ainda que o Patrick e seu filho Michael estivessem otimistas sobre o retorno da família McStay, não eram todos que estavam contando com o melhor. A mãe do Joseph, uma mulher chamada Susan, por exemplo, esclareceu que sempre teve a sensação de que algo ruim estava para acontecer. Ela inclusive pediu para o parceiro de negócios do seu filho, o Charles, para que fosse até a residência da família para verificar se tinha alguma coisa fora do comum, alguma coisa estranha, algo fora do lugar, sabe? Mas após uma rápida visita na propriedade,
ficou constatado que aparentemente tudo estava normal. Ainda assim, algo chamou bastante a atenção. O Charles contou que tudo estava tranquilo na casa, estava tudo em ordem, e ele observou que os 2 cachorros da família McStay estavam trancados do lado de fora da casa. Este detalhe aparentemente insignificante chamou a atenção dos pais do Joseph, porque o seu filho e a sua nora tratavam os animaizinhos como se fossem mesmo da família. Eles levavam os cachorros em todas as viagens que faziam, os 2 cachorrinhos nunca ficavam para trás, e muito menos trancados para fora de casa, sem acesso à água e à comida, porque aquela família tratava os cãezinhos como se fossem filhos mesmo, membros da família. Bom, o Patrick até lembrou que certa vez a Summer cancelou uma viagem da família porque um dos cachorros ficou doentinho e a veterinária aconselhou que o cachorro não fosse viajar e que ficasse aos cuidados de algum parente. Mas a Summer se negou a deixar o cãozinho com outra pessoa e viajar sem ele. Por isso a viagem foi cancelada, ou seja, os 2 terem sido deixados para trás assim, sem mais nem menos, era absolutamente suspeito. Eles não sairiam sem os cachorrinhos. E foi aí que eles se deram conta de que definitivamente algo estava fora do comum. No dia seguinte, um vizinho preocupado ligou para a polícia para pedir que fosse feita uma checagem de bem-estar na casa da família McStay. Uma viatura foi enviada até o local e fez uma busca na área externa, mas não encontrou nada suspeito ou mesmo estranho. 3 dias depois, no dia 13 de fevereiro de 2010, exatamente 9 dias após o último contato com a família McStay, a Susan, a mãe do Joseph, começou a se desesperar. Ela rapidamente transmitiu seu desespero para o Michael e suplicou para que ele viajasse até a casa da família e descobrisse o que estava acontecendo. O Michael então decidiu que o melhor a fazer era ir até a casa da família e tirar essa história a limpo. Ele ligou para o Charles e pediu que o rapaz o acompanhasse, porque o Charles, além de sócio do Joseph, também era muito próximo da família. Assim que chegaram, eles descobriram uma janela destrancada, e foi assim que tiveram acesso à residência. E o que eles descobriram ao entrar foi muito estranho mesmo, viu, gente? Havia assim uma bagunça generalizada por quase todos os cômodos da casa. Tinha restos de comida na bancada, roupas espalhadas por todos os lados, parecia que as pessoas tinham saído correndo daquela casa. O mais estranho de tudo isso, gente, é que ninguém tinha notícias da família McStay há 9 dias. E só agora tinham decidido entrar na casa para investigar. Tudo bem que muitas pessoas tentavam ligar e mandar mensagens, mas até aquele momento ninguém teve a iniciativa de ir até uma delegacia e denunciar o desaparecimento da família. Aliás, gente, assim que entraram na casa e encontraram aquela situação suspeita, o Charles até sugeriu que eles chamassem a polícia, mas o Michael protestou. Ele disse que era melhor esperar um pouco, que eles não deveriam se precipitar. Ele esclareceu ainda que o melhor a fazer era esperar até que chegasse o 10º dia sem notícias, e só depois disso eles deveriam pensar em envolver a polícia. Não se sabe ao certo por qual motivo aconteceu essa demora. Existem pessoas que acreditam que o Michael não quis envolver ali as autoridades porque estava poupando os seus pais. Eles tinham idade mais avançada e supostamente sofreriam bastante com a proporção que esse caso poderia atingir. E se depois de tudo isso descobrissem que a família estava feliz e viajando por aí, né? Ele queria poupar aí os pais de todo esse transtorno. Bom, eu não concordo com nada disso, principalmente porque havia inúmeras bandeiras vermelhas neste estranho desaparecimento. Eu penso que as pessoas deveriam ter ligado para a polícia muito antes. Claro que eu até entendo, né, que ele entrou ali na casa, estava tudo bagunçado, tudo revirado, tinha roupa para todo canto, comida na bancada, e por mais que seja algo suspeito, às vezes acontece. Em casa mesmo, se vocês chegarem aqui de repente, vocês vão pegar roupa para tudo que é lado, porque eu, Bruno, chego em casa, tiro a roupa, coloco onde? Na cadeira. Em vez de pôr no guarda-roupa, coloco na cadeira, coloco em cima do sofá, largo a meia ali no chão, o tênis. Então, né, se eu sumir, chegarem na minha casa e virem tudo isso,
vão achar suspeito e vão ligar para a polícia. Mas acontece, né? Tem gente que não é tão organizado assim, eu mesmo acabo deixando tudo um caos. Bom, nós vamos avançar agora mais um pouco no tempo até que chegamos no dia 15 de fevereiro de 2010. Nessa data já tinham se passado 11 dias desde que qualquer pessoa tenha ouvido falar da família McStay. Finalmente, o irmão do Joseph, o Michael, se convenceu de que algo estava mesmo muito errado e decidiu entrar em contato com o departamento do xerife para informar que a família estava desaparecida. Alguns policiais foram até a casa da família McStay, mas verificaram apenas a área externa. Isso porque legalmente eles não poderiam entrar na residência porque precisavam ali de um mandado de busca assinado por um juiz, o que normalmente pode levar até 4 dias para ser emitido. Além disso, os oficiais não consideraram o local como cena de crime, já que não havia sinais de arrombamento ou qualquer indício de crime. Ninguém sabe dizer como foi que eles chegaram a essa conclusão, uma vez que eles apenas olharam pela janela e nem sequer tinham acessado todos os cômodos da residência. Mas enfim, a polícia tem os seus protocolos e a sua forma de trabalhar, né, gente? Tem coisas que somente quem é da área consegue explicar. Mas o curioso é que já fazia 11 dias que ninguém conseguia qualquer contato com a família. E isso, para mim, é algo suspeito. Mas parece que a polícia não estava muito interessada. Tanto que muito tempo depois, o departamento do xerife foi bastante criticado pela performance apresentada no tratamento e solução deste caso. Bom, o fato é que a situação foi passada para a divisão de homicídios e uma equipe de investigadores foi colocada para cuidar do estranho desaparecimento da família McStay. E agora, bem agora, entra um detalhe muito curioso e até certo ponto inexplicável nessa história. A equipe de investigadores estava aguardando a emissão do mandado de buscas para poder entrar na casa, e mesmo assim permitiu que a mãe e o irmão do Joseph, a Susan e o Michael, entrassem na casa da família McStay para fazer uma faxina. Isso é muito esquisito, né, gente? Afinal de contas, os oficiais não tinham certeza ainda se aquela era ou não era uma cena de crime. Eles ouviram a Susan dizer que o filho e a nora estavam sempre viajando e participando de aventuras ao ar livre, mas de forma alguma eles poderiam ter se antecipado em pensar que os dois estariam de volta em casa em alguns dias, e principalmente liberado para fazer uma faxina, né? Por outro lado, também não faz muito sentido a Susan e o Michael quererem limpar essa casa. Será que eles estavam desconfiados de que a polícia não estivesse muito interessada no caso e queriam fazer a sua própria investigação? Para mim é muito esquisito tudo isso, não faz sentido algum. Mas o fato é que a Susan jogou fora toda a comida estragada e fez uma limpeza básica na residência. Já o Michael, ele pegou o laptop e o cartão de memória do Joseph e levou para sua casa. A polícia ficou sabendo sobre esses equipamentos e orientou que o Michael devolvesse os objetos antes que o mandado de buscas fosse efetivamente emitido. Esses detalhes mais tarde tornaram o caso bastante controverso e dificultaram bastante o trabalho da promotoria. Mas enfim, o trabalho da polícia continuou e os investigadores descobriram que o vizinho da família McStay tinha uma câmera de segurança voltada para a rua. Ao solicitarem as imagens, eles conseguiram visualizar o momento em que o SUV branco da família saiu de casa por volta das 15 para as 8 da noite. Essa foi a primeira evidência concreta nesse caso, embora não seja muita coisa, né? Apesar disso, as coisas começaram a se tornar preocupantes, porque tudo apontava na direção de que eles foram obrigados a sair de casa. O fato de terem saído tão tarde da noite, tendo 2 filhos pequenos, é totalmente assim fora do comum. Eles não contaram para ninguém o porquê tinham saído tão tarde e a casa ficou totalmente bagunçada, com comida apodrecendo e pior que isso, eles deixaram ali os cachorros trancados do lado de fora, coisa que todos sabiam que eles nunca, jamais fariam por conta própria. O mandado de buscas finalmente saiu no dia 19 de fevereiro de 2010,
e ficou claro que coisas muito importantes foram deixadas para trás, como os carrinhos das crianças e os óculos da Summer. Curiosamente, os investigadores vasculharam a casa da família McStay minuciosamente e, mais uma vez, não encontraram qualquer sinal de arrombamento ou mesmo evidências de crime. Os investigadores então emitiram ali um alerta estadual sobre o veículo da família desaparecida, um SUV branco da marca japonesa Isuzu. Não demorou muito para receberem a notícia de que o carro tinha sido rebocado e apreendido em um shopping muito próximo da fronteira mexicana. E como vocês já devem suspeitar, assim que os investigadores descobriram que o carro estava na fronteira com o México, eles rapidamente concluíram que a família tinha fugido para o país vizinho. Os oficiais não sabiam dizer exatamente o porquê. As investigações estavam em andamento, mas parecia óbvio que a família McStay tinha fugido para o México e abandonado todos os familiares e amigos, cortando todo o contato com todos. E o motivo dessa fuga repentina permanecia um mistério absoluto. Mas assim que passaram essas informações aos familiares, os oficiais encontraram bastante resistência em aceitar tudo isso, tanto que os familiares do Joseph deram início a uma investigação particular paralela. A Susan, mãe do Joseph, disse em entrevista que seu detetive descobriu que não tinha como eles terem saído voluntariamente do país, e também que as câmeras de segurança do shopping não corroboravam com as teorias dos investigadores da polícia estadual. Por outro lado, os investigadores da polícia alegaram que foram encontradas evidências em um dos computadores da família McStay que mostrava pesquisas no Google uma semana antes do desaparecimento. Era, na verdade, uma extensa busca na internet procurando como obter documentação para entrar no México. Como já é de praxe nesses casos, foram entrevistados praticamente todos os funcionários da empresa do Joseph, sendo que 2 homens se destacaram e deram bastante informações para as autoridades. Um deles era o Charles Merritt, o sócio comercial que a gente já falou, e o outro era um homem chamado Dan Cavanaugh. O tal do Dan foi um dos primeiros funcionários da empresa e ajudou o Joseph com o site e toda a parte técnica do negócio. A empresa era realmente bem sucedida, entrava muito dinheiro mesmo, sabe, gente? As autoridades chegaram ao surpreendente valor de mercado de cerca de $1 milhão. Era de verdade assim uma empresa muito lucrativa e eu não tô brincando. Bom, as investigações prosseguiram e os policiais coletaram amostras de DNA de vários suspeitos em potencial. E quase 20 dias após o desaparecimento da família McStay, no dia 23 de fevereiro de 2010, a polícia solicitou o apoio da Interpol. A Interpol, gente, é a Organização Internacional de Polícia Criminal, que é uma organização internacional que facilita a cooperação policial mundial e o controle do crime internacional. 10 dias depois, no dia 5 de março de 2010, os investigadores anunciaram que tinham feito uma grande descoberta no caso. Eles conseguiram as imagens do circuito de vigilância da fronteira com o México. As imagens mostravam uma família de 4 pessoas atravessando o posto de controle da fronteira, e aquela poderia facilmente ser a família McStay. Entretanto, as imagens eram muito borradas, não dava para ver os rostos, apenas as costas deles se afastando da câmera. A verdade é que era impossível dizer se realmente eram eles. Poderia ser qualquer família de 4 pessoas com 2 crianças pequenas. Além disso, as imagens eram do dia 8 de fevereiro, ou seja, 4 dias após o último contato com a família, e também 4 dias após as imagens do carro da família saindo de casa. Ou seja, essa linha do tempo não fazia muito sentido. Mas como já percebemos que os oficiais estavam convencidos de que a família tinha mesmo fugido para o México, após a descoberta dessas imagens, os investigadores meio que pararam de investigar. Sem contar que nos dias seguintes houve algumas denúncias de que a família foi supostamente vista no México. Então a junção de tudo isso
resultou no esfriamento das investigações. Mas a família do Joseph não estava nada satisfeita com essa conclusão. Eles tiveram acesso às imagens e protestaram veementemente. Eles não acreditavam de forma alguma que o Joseph e a sua esposa Summer tinham fugido com seus 2 filhos pequenos para o México. O pai do Joseph, o Patrick, além de não acreditar que fosse a família nas imagens, ele ainda levantou uma outra questão. Aquela família não tinha sido capturada por mais nenhuma câmera de segurança da região, e aquela era uma área movimentada, cheia de câmeras de vigilância, era uma área fronteiriça, então tinha muito patrulhamento, segurança, câmeras, guardas. Como que ninguém viu a família? Se fossem eles, com certeza eles teriam aparecido em alguma outra gravação, mas não apareceram. Isso estava deixando o Patrick preocupado e bastante irritado, porque aparentemente os investigadores tinham desistido do caso e admitido como provável a pista falsa de que eles tinham fugido para o México. A verdade é que ninguém acreditava nessa teoria, apenas os investigadores mesmo. Então o Patrick percebeu que precisava se mexer e entrou em contato com um velho amigo, um homem chamado Tim Miller. Ele tinha fundado uma organização sem fins lucrativos de busca e salvamento no estado do Texas. O estranho desaparecimento da família McStay já tinha ganhado força nas mídias e os jornais de maior circulação do país falavam sobre o caso com bastante frequência, principalmente por conta da estranha teoria apoiada pela polícia de que a família tinha fugido para o México. O Tim Miller teve a companhia de um jornalista investigativo chamado Steve Watts, e eles foram até a casa da família para fazer uma checagem. Eles ficaram chocados ao descobrir que a casa nem mesmo tinha sido considerada uma cena de crime e que qualquer pessoa estava autorizada a entrar, mesmo que não tivesse uma boa justificativa para isso. Eles andaram por todos os cômodos da residência, mas não encontraram nada de estranho. Cerca de 2 meses depois, em abril de 2010, o FBI entrou na investigação e passou a fornecer recursos para ajudar a localizar a família no México, já que todos os investigadores acreditavam que eles estivessem escondidos no país vizinho. No final das contas, a investigação se resumiu em tentar encontrá-los no México para provar que estavam certos. Bom, gente, os anos se passaram e a polícia estadual nunca encontrou o suposto paradeiro da família McStay no México. Esse caso se tornou um mistério absoluto e, como já é de se esperar, muitas teorias populares apareceram. Cerca de 3 anos depois, em 2013, as mídias bombardearam o país com a notícia de que o caso foi oficialmente entregue ao FBI, porque não haviam evidências significativas, não existiam corpos, então não tinha muito o que fazer. E foi mais ou menos nessa altura que as teorias populares ganharam força e alimentaram o imaginário dos norte-americanos. Uma das teorias mais malucas dizia que o Joseph tinha se envolvido com um cartel, e por isso tudo aconteceu. Outra teoria que ganhou força rapidamente afirmava que a Summer tinha tirado a vida do seu esposo Joseph e fugido com as crianças. Esta teoria mirabolante explicava ainda que a Summer teria manipulado as filmagens do circuito interno para confundir a polícia e fazer parecer que eles tinham ido para o México. Outros foram além e disseram que provavelmente ela tinha poderes psíquicos sobrenaturais e que teria manipulado as imagens das câmeras de segurança apenas com o poder da mente. Apesar de parecer completamente absurda, as teorias envolvendo ali o relacionamento conflituoso do casal começaram a crescer. Muitos questionavam a lealdade matrimonial e começaram a especular sobre o relacionamento dos dois. Teve até jornalistas de canais sensacionalistas que disseram que nas semanas antes do sumiço da família, o Joseph estava meio doente, com tontura e se sentindo muito mal do estômago. E com isso começaram a cogitar que a Summer estaria envenenando o seu marido.
e que ele estava morto já havia muito tempo. As coisas ficaram ainda piores porque chegou ao conhecimento das mídias que o Joseph tinha um filho de um relacionamento anterior chamado Jonah, e ele fazia de tudo para visitar seu filho e acompanhar o seu crescimento. O Charles, o sócio do Joseph, afirmou para uma rádio de fofocas que a Summer não gostava disso, ela sentia ciúmes da atenção que o Joseph dava para seu filho de outro relacionamento. Ele disse ainda que a Summer tinha vários problemas de ciúmes e essas coisas todas. Os pais do Joseph foram procurados por outra emissora para comentar essas acusações e eles afirmaram que era tudo mentira e que o Joseph e a sua esposa Summer se amavam de verdade. Bom, gente, o tempo foi passando e naturalmente esse caso esfriou assim completamente. Até mesmo as teorias mirabolantes silenciaram com o tempo. Mas então, por fim, nós chegamos em novembro de 2013, quase 4 anos depois do misterioso desaparecimento da família McStay. No dia 11 de novembro de 2013, por volta das 10 horas da manhã, uma chamada de emergência foi feita para a polícia. Um motoqueiro estava ao telefone e disse ter encontrado um objeto que se parecia muito com um crânio humano. Ele explicou que estava no deserto de Mojave, que é um deserto no sudeste da Califórnia, que pega também um pouco do sul do estado de Nevada. As autoridades foram apressadamente ao local indicado e foi lá onde eles encontraram 2 covas rasas, contendo os corpos de 2 adultos e 2 crianças, além de um martelo que aparentemente era a arma do crime. A polícia científica precisou usar registros dentários e testes de DNA para fazer as identificações, e todo esse processo demorou 4 dias no total. Por fim, no dia 15 de novembro de 2013, os adultos foram oficialmente identificados como Summer e Joseph McStay, e as 2 crianças eram seus filhos, Joseph Jr., de 3 anos, e seu irmão Gianni, de 4 anos de idade. Nas próximas semanas, o caso da família McStay foi entregue ao departamento do xerife de San Bernardino, porque a legislação norte-americana funciona dessa maneira, porque o condado de San Bernardino tinha a jurisdição sobre a área onde os restos foram encontrados. E graças a Deus que eles assumiram esse caso, viu, gente? Porque eles estavam mesmo a fim de descobrir o que tinha acontecido com a família. A primeira coisa que fizeram foi analisar todas as evidências coletadas até o momento, e foi aí que eles perceberam que a outra equipe não tinha solicitado coletas forenses no carro do Joseph. Lembra que eu falei para vocês que o carro tinha sido encontrado no shopping, o SUV da marca Isuzu? Então, os policiais não tinham feito testes de DNA e nem nada do tipo. Parece que eles estavam assim, negligenciando mesmo as investigações. Eles achavam que a família tinha fugido para o México, né, gente? Já sabemos disso. Bom, eles estavam fazendo um trabalho bem mal feito, então a equipe nova pediu uma análise minuciosa do SUV da família. E daí em diante as coisas começaram a ficar interessantes. Primeiro, os policiais encontraram evidências de DNA do Charles Merritt dentro do carro. Lembram dele? O sócio do Joseph e amigo da família? Pois é, tinha DNA dele dentro do carro da família. E se você está se perguntando como que os investigadores sabiam que aquele DNA na caminhonete era do Charles, eu explico. Lembra que os oficiais tinham entrevistado e interrogado todos os trabalhadores da empresa do Joseph? Então, naquela altura eles coletaram amostras de DNA de diversas pessoas e todo este material estava arquivado junto com outras evidências. Quando a equipe nova solicitou a análise do veículo, eles encontraram uma amostra de DNA e, antes de mais nada, ordenaram que essa amostra fosse comparada com as que existiam no processo. E bingo, deu positivo para correspondência com o sócio do Joseph, o Charles. A nova equipe também analisou as marcas de pneus encontradas na região onde os corpos estavam enterrados. E as marcas correspondiam às dos pneus do carro da família. Ou seja, primeiro os 4 foram levados ao deserto, depois a caminhonete voltou e foi abandonada no shopping.
Com a ajuda do FBI, a nova equipe de investigadores descobriu também que o Charles conhecia em detalhes o deserto de Mojave, porque existiam várias fotos dele em momentos em família, em sua infância e adolescência, visitando e passando bastante tempo naquele deserto. Os investigadores conseguiram acessar os registros do celular do suspeito e através do sistema de triangulação foi possível determinar que ele esteve na área do local das sepulturas e em pouco tempo eles encontraram a motivação do crime, que como vocês já devem imaginar, era inteiramente financeira. Os agentes do FBI descobriram que o Charles estava com diversos problemas financeiros, ele estava assim quebrado na época em que a família desapareceu. Ele devia empréstimos a diversos bancos, estava com todos os cartões de crédito estourados e embora a empresa estivesse faturando muito dinheiro, ele acabava ficando quase sem nada, porque devia ao banco e também a diversas pessoas. Ele torrava dinheiro com viagens, mulheres, baladas, bebidas, coisas erradas e no final das contas estava sempre sem grana. Além de tudo isso, ele cresceu o olho na parte do Joseph, porque enquanto a sua vida financeira estava degringolando, o Joseph, por outro lado, estava gastando seu dinheiro com a sua casa, com a sua família e em investimentos seguros, recomendado pelos gerentes dos bancos. O Charles começou a pegar dinheiro emprestado com o Joseph também e chegou ao ponto de terem sido criadas planilhas de desconto porque ele começou a pegar dinheiro da empresa também. O Dan Cavanaugh falou mais uma vez com a equipe de investigações e explicou que naquela altura o Charles já estava devendo quase $30 mil para o Joseph. E o Joseph já tinha dado como perdido esse valor, porque sabia que o sócio nunca faria a devolução desse dinheiro. Os oficiais ouviram também uma mulher chamada Gina Watson. Ela era uma parceira nos negócios. Ela tinha uma empresa fornecedora de materiais para a empresa do Joseph. Ela disse aos policiais que o Joseph estava muito insatisfeito com o Charles, porque muitos de seus trabalhos estavam dando retorno. Como o trabalho tinha ficado mal feito, o cliente ligava para ele e pedia o estorno integral do valor pago. A Gina contou ainda que acreditava que no total os trabalhos mal feitos do Charles tinham acarretado em prejuízos para a empresa na ordem dos $100 mil nos últimos anos. E como o Joseph sabia que o Charles estava passando por problemas financeiros, ele mesmo acabava assumindo a responsabilidade de devolver o dinheiro para os clientes. E não parou por aí não, viu gente? Daqui para frente foi só ladeira abaixo. A nova equipe descobriu ainda que o Charles tinha falsificado as assinaturas em cheques que estavam em nome do Joseph na noite em que a família desapareceu. E por mais incrível que possa parecer, ele continuou falsificando os cheques, mesmo depois de ter tirado a vida de toda a família. O FBI foi procurar lá atrás no passado dele e infelizmente o Joseph não sabia direito com quem tinha feito sociedade, porque os agentes descobriram que o Charles teve um passado conturbado com um histórico criminoso enorme. Ele teve acusações de invasões e furtos. Descobriram também que o Charles contou uma história cheia de inconsistências para a polícia sobre o dia que eles fecharam um negócio muito atraente e almoçaram no Chick-fil-A no dia em que a família desapareceu. Na verdade, o Joseph e o Charles tiveram uma briga feia naquele dia. O Charles tinha montado um chafariz em um jardim numa mansão e o serviço ficou muito mal feito. O proprietário da mansão pediu o estorno do valor pago. Os dois então se reuniram no restaurante para resolver esse problema e o Joseph estava muito chateado com a situação e determinou que o Charles se virasse, desse ali seus pulos para arrumar dinheiro para esse estorno. Nem que para isso ele precisasse recorrer a outro empréstimo bancário ou vender algum bem. O clima entre os dois, assim, não estava nada bom, estava assim, uma conversa super amarga. Mas enfim, gente, para encurtar a conversa, no dia 5 de novembro de 2014, quase 2 anos após a polícia identificar os corpos no deserto, Charles Merritt foi finalmente preso
e oficialmente acusado de 4 assassinatos. Nessa altura, a promotoria já tinha provas também de que o Charles tinha sérios problemas com jogos e estava devendo uma grana alta para os cassinos. Além disso, os promotores explicaram que naquele dia 4 de fevereiro de 2010, o Joseph descobriu que o Charles estava desviando dinheiro das contas da empresa e ameaçou entregá-lo para a polícia. A briga entre eles ficou feia e o Charles decidiu que precisaria calar o Joseph a qualquer custo, porque não queria ir para a cadeia. Então naquela noite ele foi até a casa da família McStay e matou todo mundo. Depois ele limpou a bagunça e ficou com os corpos por 2 dias antes de levá-los para o deserto de Mojave e enterrá-los no dia 6 de fevereiro de 2010. Nesse mesmo dia e horário, o celular dele foi detectado naquela região. Depois disso, o Charles voltou para a casa da família McStay e pegou o carro deles para fugir para o México. Ele foi o responsável pelas buscas relacionadas ao México no computador da família. Ele acabou não fugindo e ficou super tranquilo quando as investigações começaram, porque, como sabemos, todos os policiais estavam convencidos de que a família tinha fugido para o país vizinho. Ele passou a acreditar que nunca, jamais seria pego e que tinha cometido o crime perfeito. O Charles tentou atrasar o julgamento ao máximo que pôde, ele trocou de advogado 4 vezes, na sequência ele inventou uma condição médica, ele ficou dizendo que estava sofrendo de insuficiência cardíaca, mas depois ficou provado que era tudo mentira. Depois disso, ele anunciou que não teria um advogado e que queria representar a si mesmo. Mas o juiz não aceitou essa história, porque percebeu que ele estava fazendo isso somente para pedir ali o anulamento do julgamento mais tarde, alegando que não teve acesso à ampla defesa e assessoria jurídica. Por fim, o julgamento teve início em janeiro de 2019. Os promotores apresentaram todas as evidências ao júri, mas a defesa esperneou para todo lado. Inclusive, os advogados de defesa tentaram colocar a culpa no Dan Cavanaugh. Disseram que ele pegou o dinheiro da empresa e teve desentendimentos com o Joseph antes da família McStay ser assassinada. Só que não tinha nenhuma evidência contra o Dan, né, gente? E tava na cara que aquela era uma tentativa de desviar ali o curso do julgamento. Por fim, no dia 10 de junho de 2019, o júri do condado de San Bernardino se retirou para suas deliberações. Em poucas horas, o júri considerou Charles Merritt culpado pelo assassinato da família McStay. Quase 15 dias depois, em 24 de junho de 2020, o júri recomendou ao juiz que o Charles Merritt fosse sentenciado à pena de prisão perpétua pelo assassinato do Joseph e sentenciado à pena capital pelos assassinatos da Summer e de seus 2 filhos pequenos, Joseph Jr. e Gianni. O juiz acatou a recomendação do júri e então o Charles foi sentenciado à pena capital. A defesa recorreu da decisão e cerca de 6 meses depois, em 21 de janeiro de 2021, o Tribunal Superior manteve tanto a condenação quanto a sentença. E, inclusive, na data da gravação deste vídeo, o Charles Merritt segue no corredor da morte, aguardando a data da sua execução. Mas e você, o que você achou sobre tudo isso? Deixa aqui embaixo para mim a sua opinião sobre esse caso, porque no final das contas, né, uma família inteira perdeu a sua vida porque um cara não soube administrar o seu dinheiro, não fazia um bom trabalho e ainda achava que a vida era só oba-oba, festas e curtição. Então assim, né, é complicado, né? O que a inveja e a ganância não faz num ser humano. Como sempre, agradeço a todos que ficaram até aqui comigo. E se ficou até aqui, né, deixa o seu like que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.